recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. E eu sou o Vilto Reis e estou aqui acompanhado da voz mais rouca da Tropicália, Cecília Garcia Marcon. Pois é, aqui é misto, tem dia que a gente é Gal Costa, tem dia que a gente é só a casca do ovo que sobrou, entendeu? Mas não estamos aqui para falar de Tropicália, esse movimento dessa gente bronzeada e linda e maravilhosa, sozinhos, eu e Vilto. Estamos aqui com ele, esta divindade do estado de São Paulo, AJ Oliveira. Olha aí, estamos aí para falar sobre bons tempos e bastante atuais, em que a música do passado pode voltar agora com Adocica Meu Amor, A Minha Vida. E eu diria que esse programa é um dos que mais promete, porque nunca antes na história desse podcast, né, temos uma pauta. Uou! Só tem pauta, porque claro que não foi a gente que fez, né, gente? Óbvio que nunca teria partido da gente isso. Nosso ouvinte, Arthur Marqueto, não sei se é essa a pronúncia, provavelmente não é. Provavelmente não. Provavelmente não. Produziu uma linda pauta, muito mastigada, muito detalhada, então possivelmente esse será um grande programa da história do 30 Minutos. Pelo menos, se dependesse da pauta, já seria. Mas vamos lá, vamos pro programa de hoje. E nesses recadinhos comigo aqui o Beber, falando com você, meu ouvinte querido que não puderam acompanhar a gente na transmissão que a gente teve do 30 Minutos para falar das mudanças pro ano que vem, eu venho trazer tudo aqui resumido para facilitar a sua vida e deixar tudo também registrado aqui no podcast. A primeira coisa que a gente tem que avisar é que, por fatores chamados dívida do 30 Minutos, a gente, a princípio, vai passar janeiro e fevereiro sem lançar episódios, pessoal. Isso é bem triste, mas assim, os conteúdos exclusivos continuam e a gente torce que você que nos assina, que nos apoia, não perca a vontade de continuar nos ajudando, porque assim, é o momento talvez que a gente mais precisa, é placar de uma vez essa dívida para garantir um 2019 tranquilo e sem mais grandes surpresas que possam ameaçar a continuação do podcast. Como sempre, é minha missão, é minha obrigação lembrar a todos, né, que o 30 Minutos é mantido, é suportado, é aguentado por quem? Por vocês que vêm toda semana, nos acompanham, gostam desse conteúdo, consomem esse conteúdo, conversam sobre esse conteúdo e apoiam também no Padrim e no PicPay. No nosso site tem todas as descrições de como você pode ajudar e se por acaso nós conseguirmos fechar o ano com um aumento no apoio e chegar a pelo menos R$800, nós vamos estar confortáveis para quitar a dívida mais cedo e vamos conseguir assim soltar pelo menos um episódio em janeiro e em fevereiro para vocês não sentirem tanta falta assim do podcast. Sobre o site também, talvez vocês repararam que agora tem um astronauta na home. Nós finalmente demos um nome para a rede de podcast. Ela ficou com o nome de Audiocosmo, que justamente para garantir a continuidade do 30 Minutos, para garantir que a gente não precise mais se mudar novamente, né, como já aconteceu, nós criamos um site bem robusto e bem conciso para manter esses episódios por muitos anos. O resultado disso é que a gente pôde oferecer para mais pessoas esse espaço e trazer para dentro da nossa aba do 30 Minutos e do Homo Literatus. Então, para não parecer que a gente só coberta podcasts curtos, que ajuda a galera que tem podcast de até 30 minutos, a gente conversou e entre as várias ideias que surgiram, a Audiocosmo foi a que melhor significou aquilo que a gente está se propondo a fazer. Nesse episódio está conosco a Jota, que topou vir dar um reforço, enquanto o Jefferson está terminando o ano, né, dando uma reforçada na sua tese de mestrado, mas o AJ também está aqui porque a partir de ano que vem o podcast dele, o 12 Trabalhos do Escritor, que é um programa justamente voltado para conversar sobre os aspectos do mercado da escrita, conversar sobre a produção literária, tanto do aspecto criativo, tanto quanto o aspecto técnico, vai vir aqui para a rede, vai estar também nesse site para você poder consumir, apoiar e consumir os conteúdos extras que ele vai poder produzir aqui também. Os 12 Trabalhos do Escritor está na sua terceira temporada e vai ter seus últimos episódios por aqui em janeiro, já na rede Audiocosmo do 30 Minutos.
Bem, gente, espero que vocês gostem muito desse episódio. Eu editei com muito carinho e muito esmero. Tá um dos melhores programas do 30 Minutos que eu particularmente já editei, já ajudei a produzir, né? Aliás, eu diria que eu só ajudei a coproduzir, porque pra mim a real estrela desse episódio é o nosso pauteiro, o Arthur Marchetto, que veio, assim, ele veio oferecer sua ajuda, né, do 30 Minutos. Ele disse, olha, eu não posso colaborar financeiramente, mas, poxa, eu estudo literatura, é o que eu pesquiso, é o que eu gosto. Será que não podemos criar algo melhor pros ouvintes? Então, graças ao Arthur e essa iniciativa dele de promover, assim, um conteúdo de ainda melhor qualidade, a gente tem uma pauta pra esse episódio que fez ele ficar completíssimo, gente. E se quiserem ler mais do que o Arthur produz, gente, eu recomendo aqui, tá no post o link para o Medium dele. Então escutem, entendam o que foi a Tropicália, mandem pros amigos, compartilhem para entender como a música se relaciona com a política, como é que o Brasil, a nossa identidade musical, a nossa identidade social foi trabalhada nos últimos anos. E eu não tenho mais nada para falar, gente. A gente se vê semana que vem no último episódio de 30 Minutos do ano, nossa já tradicional retrospectiva. A gente já teve alguns programas que a gente falou aí de movimentos literários e movimentos artísticos em geral, e o pessoal cobrou, né, que a gente continuasse fazendo esses programas. E por acaso surgiu aqui a Tropicália, que era um assunto que a gente colocou na pauta do ano e foi adiando, e foi adiando, e foi adiando, e provavelmente seria adiável para sempre, se não tivesse aparecido esse ouvinte tocado no coração para nos fazer uma pauta. Então vamos entrar no assunto. Cecília, foi você que sugeriu da gente fazer a Tropicália quando a gente tava pensando em pautas? Sim, e isso explica por que a pauta seria adiada eternamente. Vocês estão percebendo que esse boicote é real. O boicote é real. Vamos fazer uma hashtag abaixo o boicote, porque isso está ficando periclitante. Eu, na verdade, acho que era legal discutir a Tropicália como movimento, porque eu gosto, já defendi isso, a gente já fez há alguns anos atrás, a ideia da produção musical ser vista como produção literária também. A gente já falou sobre isso, já gravou cast sobre isso, e eu acho que a Tropicália é um movimento bastante complexo nesse sentido, e pode trazer bastante reflexão acerca dessa questão da produção como algo, e da produção literária como algo mais complexo do que só o livro, e assim por diante. Então tinha sido minha proposta por causa disso, assim. E tem toda uma questão política, histórica, que é bem importante quando a gente vai falar desse movimento, né? Com certeza. E, assim, quando a Cecília fala sobre colocar a música como, colocar num paralelo ali com literatura, é interessante a gente colocar esse ponto, porque, principalmente por conta do movimento em si da Tropicália ser um movimento em que foi bastante reativo ao momento em que estava no país, né? Isso quer dizer que a arte em cima da letra e da música, ela acaba, por si só, retratando mais a realidade do país e a realidade daquilo que está acontecendo no entorno do que em contextos mais mornos, digamos assim. Acho que quando a gente passa a falar sobre esse tipo de movimento, o estudo é praticamente antropológico, não só artístico ou, enfim, seja de música ou literatura. Cecília, você quer começar a dar o contexto político, que eu acho que é importante para antes da gente falar do movimento artístico por si só, e para falar de golpe também, né, que é um assunto que tu curte? Pronto. Se eu tivesse vindo nessa época, eu tava morta há mais tempo do que hoje, que eu só estou morta por dentro. Nossa.
Ai, morri com esse comentário. O que acontece? Acho que pra falar do contexto político-histórico brasileiro, é legal a gente lembrar que existe uma ideia de ruptura com a europeização e a homogeneização do Brasil que vem ali desde a Semana de Arte Moderna, com muita força, com o movimento antropofágico e tudo mais. A gente fez um cast já, né, sobre a Semana de Arte Moderna, então acho que vale depois de ouvir esse da Tropicália dar uma retomada, porque tem uma relação muito forte entre esses dois movimentos. Pensando nisso, acho que a gente pode pensar que a Tropicália dá um salto depois ali do boom de crescimento da década de 50, teve o surgimento da Bossa Nova, marca o surgimento de uma música brasileira, né, que alça o status de prestígio internacional, e aí o Brasil crescendo e tal, entra Jânio Quadros, vocês vê, né, Jânio Quadros, gente, quem tiver com tempo sobrando, digita Jânio Quadros debate no YouTube e vai, só entre nesse vortex, é muito importante, sabe, pra vocês verem o que a gente já foi capaz de eleger nesse país. O Jânio Quadros era muito louco, é sério, muito louco do tipo, eu não acredito que elegeram o meu tio que ronca no churrasco como presidente. É esse o nível. Não dá. Obviamente, um ano atrás, esse argumento da Cecília seria muito mais válido do que agora. Porque eu falei louco, não falei tosco. Quando a gente tava discutindo os perigos do Luciano Huck se candidatar. Nossa. Saudade. Quando a minha preocupação era Maestro Billy tocando na posse, né? Nossa, parece que faz 50 anos, mas infelizmente o tempo demora. Enfim, aí depois Jânio Quadros chega e fala, cansei, sai fora, daí ele renuncia, entra o Jango, ali já em 1961, então aí vocês já vão chegando próximo da famigerada data ali de 64. O Jango propõe as reformas de base, o pessoal sai na rua pela família, pela igreja, pelo tio, pela avó, pelo fim do comunismo, etc. E aí acontece o golpe militar, que não é movimento porra nenhuma, é golpe mesmo, tá? Que fique bem claro, eu estou discordando daquele gato, daquele Dias Toffoli, que eu sou inconformada com aquele nome lindo daquele coxinha, é uma frustração pra mim. Não consigo aceitar. Aquela barba maravilhosa, não sei lidar. E aí, então, teve o golpe militar. Então, o cenário cultural, nesse período, vocês podem imaginar, toda vez que a gente tem um cenário político e social tão intenso, a gente tem um solo muito fértil pra produção intelectual e cultural. E aí, no final da década de 60, quando já tava havendo um endurecimento progressivo do regime militar, um coletivo de artistas formado por uma galera bem meia boca, do tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, assim por diante, pessoal bem chinfrim. Justo. Hashtag ironia, porque é importante dizer, né, que as pessoas não estão conseguindo perceber a ironia ultimamente. Formam esse coletivo de artistas, pensa de novo em revitalizar aquela ideia de que o Brasil é essencialmente heterogêneo, que a nossa mistura de raças é base da nossa construção e que, portanto, não há sentido em homogeneizar, em podar. E aí surge o que a gente chama hoje de Tropicália. Tropicália, que é o título de uma música do Caetano Veloso, uma música muito boa, inclusive. Então, na verdade, o movimento ele surge de uma década muito movimentada politicamente e de um coletivo de artistas que, enfim, né, lógico, eles foram rotulados, né, de esquerdopatas, comunistas, etc. O Caetano, enfim, vocês sabem, né, o Caetano e Gil precisaram sair do país, aquelas coisas. Mas só foi possível, uma coisa só é possível com a outra, né? Então você não consegue dissociar o surgimento da Tropicália do momento tão tenso, da década tão tensa que foi a década de 60 no Brasil. Uhum. Mas parece que a própria esquerda tinha uma crítica também à Tropicália, né? Acho que isso é importante falar. Porque a esquerda critica todo mundo, né, gente? Vide eu. Tipo assim, vocês estão fazendo arte pela arte. Porque se tem uma coisa que a gente é muito mal-humorado, né? A gente, ai, nossa, não acredito que você tá saindo com vermelho sangue, não vermelho biscate na rua, né? Tipo, aquelas coisas, tipo, um negócio totalmente relevante. Já é uma treta gigantesca na esquerda. E o povo acha que a gente tá planejando tomar o mundo. A gente não consegue nem decidir a cor do esmalte, todo mundo junto, né? Enfim. É a parada que outros podcasts aí falam, né? Que se juntar um monte de pessoal da esquerda junto, sai uma nacional diferente, né? No bar. Não, e eu acho que isso é importante, assim, falar que, tipo, beleza, eles eram, assim, aparentemente de esquerda, mas a própria esquerda também não, tipo, abraçava eles, assim. Porque existia um movimento muito forte de cantores e de pensadores e tudo mais, que era muito militante. Uma galera que olhava e falava assim, cálice é que é a música
música mesmo, entendeu? Apesar de você que é a porradaria mesmo e tal. E aí você vai ver alegria e tudo mais, parece, né, uma coisa inferior mesmo, no sentido de, parece que é muita distração. Só que eu não acho que isso é justo. Quando a gente olha, por exemplo, uma música como Panis e Circenses, que faz referência ao pão e circo, a política lá de Roma e tudo mais, a gente tá falando de um tipo de construção muito refinada, entendeu? Então, eu não concordo completamente que a militância, ela se faz só através do confronto. Principalmente porque eu acho que às vezes a militância é você se reafirmar do tipo, olha, a gente tá no momento em que a pluralidade é necessária. Então, isso também é uma forma de militância, quando você quer reassumir a sua negritude, você quer reassumir a sua origem indígena, enfim. Quando você tá nesse movimento, isso também é uma forma de militância, né? No meu ponto de vista, que é o correto, como vocês sabem. Exato. Tem uma outra coisa que, tipo, que a gente não falou ainda, é que a Tropicália é uma espécie de movimento contra a cultura, né? E, de certa forma, ele acontecia simultaneamente ao que acontecia lá nos Estados Unidos, sabe? Tipo, toda coisa do movimento hippie e tal, lá, a questão musical lá, né, que teve uma grande explosão, assim, das paredes, né, daquilo que é culto e daquilo que é popular, que ia se quebrando, e aqui também ia acontecendo algo muito parecido, né? Então, tipo, por isso que na própria Tropicália a gente vê uma mistura, tipo, de rock, psicodelismo, guitarra elétrica, enfim, tipo, toda uma inovação de estilo musical, misturando várias coisas, né? Então, acho que isso é bem válido, e também misturando vários ritmos brasileiros, né? Tipo, samba, bolero, baião, tipo, toda uma coisa muito maluca, né? E principalmente, né, num período que eu acho até curto. E eu quando eu ouvia falar em Tropicália, eu achava que, deve ter sido uns 10 anos, 15, sei lá. E, tipo, basicamente aconteceu meio de 67 a 69, assim, né? E tinha uma parada até se algum ouvinte aí quiser me corrigir se eu estiver errado, não tem problema quanto a isso, mas antes desse movimento, a música era um tanto assim, digamos que vai, entre aspas, careta e bastante elitista em muita coisa. Quando escutando aquele podcast, o Presidente da Semana, que eles trabalhavam as propagandas políticas e tal, os jingles, o slogan, quase todos eram a mesma coisa, era um monte de homem classe média cantando, né, tipo, cantando umas músicas de uma forma meio, sei lá, pomposa. Quando você mistura, suja, teoricamente, o ritmo, né, e meio que dá uma pluralidade pra coisa, acaba sendo um choque comparado ao que eles tinham ali naquela época, né. Entra muito essa parada contra a cultura também. E nesse contexto do movimento, né, da Tropicália, uma coisa que foi muito importante para impulsionar, né, o movimento em si foram os festivais musicais, né? E detalhe, né, produzidos por canais de televisão que existem até hoje, né? De cair o cu da bunda, saber. Não é, puxa vida, viu? Tipo, aonde foi que eles se perderam nesse caminho, tá ligado? Mas, aí eu vou falar uma coisa aqui, porque eu não acho também, a gente também tem que, eu acho que romper com essa ingenuidade de achar que a intenção por trás desses festivais era oferecer cultura pras pessoas, sabe? Tipo, uma coisa meio Davi Luiz, assim, eu só queria dar alegria pro meu povo, entendeu? não é o caso, sabe? Não é o caso, não se trata disso. Eu acho que existia, sim, um desejo de controle da produção que existia na época. Enfim, aí é a hora que você enfrenta a questão de daquilo você não poder controlar tanto quanto parece, assim. A minha mãe é muito, 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 muito fã mesmo do Oswaldo Montenegro. E é por causa dos festivais que ela assistia quando criança, sabe? Então, muitos cantores e muitas músicas e apresentações icônicas da história da música brasileira aconteceram nesses festivais, que foram também culturalmente muito importantes para a construção do que a gente tem hoje como uma ideia de artista, como uma ideia de apresentação e tudo mais. Não sei se vocês já viram? Já tiveram essa curiosidade de caçar no YouTube vídeos dos festivais antigamente? Um por vez, todo mundo... Não. É muito legal, vale a pena, assim. Eles começam ali na década de 60 e vão um tempo ainda. Então, nesses festivais que aconteceram apresentações icônicas de Alegria, do Caetano. O É Proibido Proibir, né, que foi do Gil e do Caetano, que fechou o pau. E também tem outras músicas que vieram muitos anos depois. A apresentação do Gessé, por exemplo, que foi um grande cantor negro brasileiro. Então, muitas apresentações absolutamente, do Jair
Rodrigues, né? Apresentações absolutamente belas de música, assim, e que alçaram diversas figuras a certo prestígio também. Então os festivais foram muito importantes na composição do cenário cultural ali na década de 60, né? Tanto pela treta, quanto pela qualidade musical, que era uma coisa... Imagina se hoje, assim, ó, vejam o que é a tristeza de um ser humano. Hoje, quando a gente pensa em programa de televisão que tenha a ideia de reunir os artistas que estão fazendo sucesso, a gente tem o Só Toca Pop. E ficam aqui minhas reticências. Eu não tô querendo dizer que eu não escuto o que tá lá, não tô querendo dizer que a hora que toca eu não vou lá e pã, quando ela bate com a bunda no chão. Não é disso que eu tô falando. Tô querendo dizer que a gente precisa dar o nosso bracinho a torcer e dizer que não passa perto de Caetano Veloso cantando Alegria, Alegria, entendeu? Não passa. Infelizmente, não passa perto de Mutantes, não passa perto de Novos Baianos, não passa, não chega no chulé. Então é um momento muito especial da nossa cultura. Não, é interessante isso me fez lembrar de uma situação que eu assisti, sei lá, uns 6 meses atrás, talvez. Uma dessas cantoras do momento, assim, tipo, tá fazendo bastante sucesso. Teve alguns hits seguidos de sucesso. E aí ela tava num programa de televisão e acho que era uma homenagem ao Cazuza. E aí a primeira música, ela começou cantando uma música do Cazuza. E eu falei, caraca, como essa guria canta bem. Porque, tipo, pelas músicas dela, não dá pra saber que ela cantava bem, sabe? Mas, tipo, ela cantando a música do Cazuza, eu fiquei pensando, meu, cara, que desperdício, sabe? Tipo assim, ok, pode ser que seja meio blasé da minha parte pensar isso, mas, tipo, cara, ela poderia estar fazendo uma coisa melhor do que ela tá fazendo, mas ela tá fazendo isso em troca de, sei lá, sucesso. E essa treta que teve do Caetano do Caetano do Gil, assim, foi treta de tipo, a plateia virar as costas pro artista, aí os artistas virarem as costas, continuarem cantando, aí o Gil foi, pegou um negócio que tava no palco e mordeu e jogou de volta na plateia, e o Caetano Veloso fez, porque eu pessoalmente gosto muito do Caetano, né? Acho que as nossas personalidades combinam. Caetano, me chama pra tomar um café. Se você um dia escutar isso, chama nós. E o Caetano foi e deu esporro generalizado na galera. Vocês são uma juventude que vai cagar na vida de todo mundo, não sei o que. E foi nessa mesma década do Caetano estouradaço e tal, que ele gerou o que viria a ser o primeiro meme oficialmente nacional, que foi o Como Você é Burro, cara. Você já virou esse vídeo? Com certeza. Que ele tá dando uma entrevista, aí o cara faz uma pergunta tosca, e aí ele fala, nossa, como você é burro, cara, pelo amor de Deus, eu não consigo entender o que você fala de uma maneira burra. E aí, veja, o Caetano foi o primeiro meme brasileiro, com certeza. Então, foi quando a gente fala de quebra-pau, a gente tá falando de quebra-pau real, a treta comendo foda mesmo, assim. Nossa, nem precisava de um reality show, né, pra dar quebra-pau, né? Ah, que é Big Brother, que é a Fazenda, que isso, a gente tem Gil catando tomate do palco, mordendo e tacando de volta na galera. O que é legal é que quando você pega o nível do... Acho que assim, igual, fazendo um paralelo com esses programas de hoje, né? Tipo, desde o Só Toca Pop ou até o famigerado Esquenta, né? Das tardes de domingo aí. Naquela época, além dos programas... não eram muito diferentes da proposta que tem hoje, mas os artistas, eles eram um símbolo e não só o artista em si, né? Ele tinha menos medo de dar merda, eu acho, sabe, Jota? Acho que o cara ia saber do que ia dar bosta. Ele falou, se der bosta é melhor que der bosta. Se der bosta significa que as pessoas estão se doendo, que tá movimentando as pessoas. Acho que não tinha esse desejo tão grande de agradar, de ser essa coisa plasticamente aceitável, entendeu? Meu, é só você olhar a estética dos caras. Os caras, mano, dá pra perceber que eles estavam algum tempinho ali sem tomar banho, por exemplo, entendeu? É muito claro isso. Tá cagando, foda-se, entendeu? Eu acho que isso é uma pegada que tá morrendo mesmo, assim. Não existe, não só no Brasil, tá? Eu acho que essa é uma pegada... Vocês estão tomando banho todo dia. Onde já se viu. Que ponto que... Não, eu acho que essa higienização que foi acontecendo de deixar o artista com uma aparência mais aceitável... o Vilto gostou da piadinha do banho. Eu acho que ela tá acontecendo no mundo todo. Se vocês olharem, são poucos os artistas que são mais crus, sabe? Mais genuínos mesmo. É tudo picuinha, fica uma coisa muito admirável mundo novo mesmo, assim, tudo mergulhado num mar de futilidades, assim. E aí acho que... Eu sei que eu tô sendo nostálgica aqui e tudo mais, e eu posso estar incorrendo num erro mesmo, mas eu tô falando o que eu acho. Acho que tem uma coisa que é a perda desse compromisso com a arte que você tá fazendo. O meu compromisso é com fazer uma coisa de qualidade para as pessoas ouvirem. Se elas não gostarem, foda-se. E se não gostarem de mim, foda-se. É o que eu tenho pra oferecer, sabe? Sim, acaba ficando uma coisa muito reciclada, quer dizer, né? Tipo... Pasteurizadinho, né? Por isso que eu pensei na coisa da higienização, porque é tudo limpinho, todo mundo com a mesma cara, maquiado, com as mesmas roupas, né? Enfim, eu tenho a sensação de
que tudo se repete muito. E propositalmente, não sem querer. Acho que se repete pra se manter como está, sabe? Que eu acho que é pior ainda. Eu acho que me incomoda mais o aspecto, tipo, da arte em si, ela tá mais conformada do que com o aspecto do artista, sei lá, o visual do artista ou o lifestyle do artista, sabe? Aquela coisa. Porque tinha um aspecto muito do, tipo, a aura do artista, ele tem que ser o cara estranho, exótico. E tá, eu não posso ser um cara extremamente normal fisicamente e produzir um negócio extremamente inovador, por exemplo. Sei lá, talvez eu possa. Então, mas é que eu acho que muitas vezes a coisa caminha junto, entendeu? Quando você tem um compromisso com estar alinhado à estética padrão, esse compromisso ele vai se jogar pra outros lugares também. Não é só com o que você vê no espelho, mas é com todo o teu processo criativo. Claro, eu acho que você tem que ter a aparência que você quiser, manjo. Eu sou uma pessoa que defende muito isso. Mas eu acho que a pergunta, de fato, seria onde está o compromisso do artista? O compromisso do artista tá com a produção dele ou tá com a imagem que ele passa? Uhum. Não, faz todo sentido. Vejo o outro lado da coisa, da mística do artista, sabe? Acho que isso que talvez me incomode um pouco. E também que a indústria acaba cobrando muito disso, até por conta da publicidade e tal, né? Que meio que obriga você a seguir tendências e tal, e meio que você chegar fazendo uma quebra desse paradigma acaba meio que sendo um tiro no escuro, né? Pode dar muito certo, ou senão você vai ser um motivo de chacota, nível muitos... A gente tá tendo muito essa branquelização do funk agora, né? Que agora, do nada, o funk se tornou branco pra caramba, né? Mas antes disso, a gente tinha muita gente que quebrava o estereótipo com memes famosos do tipo sou foda na cama te esculacho, com pessoas que vão completamente contra os padrões que estão sendo exigidos ali de uma indústria pra vender marcas e tal, coisa do tipo. E aí acaba que essas pessoas acabam fugindo um pouco do paradigma, só que depois elas começam a ser imitadas e aí aos poucos vai voltando essa coisa puritana, meio coxinha, né? Pra daqui a pouco, de novo, a gente ter outra quebra. E aí a gente vê isso aí, isso aconteceu, se for fazer um paralelo com o movimento hippie, a coisa vai novamente ficando um pouco mais purista. Aí em 90 a gente já tem uma parada mais que é o grunge, né? E aí a gente vai voltando novamente pra isso, a gente começa a ter, por exemplo, isso falando no caso do rock and roll mesmo, né? A gente começa a ter as vertentes mais voltadas ao hardcore também, que já é mais uma quebra e vai voltando outra vez. Então eu acho que é um ciclo vicioso e que meio que é muito na sorte aqueles que quebram isso, e aí é meio que a parada de a gente ver quais são os artistas essenciais que realmente vão se destacando a partir disso. Ou senão eu falei um monte de bosta aqui, vocês podem cortar tudo. Eu não vou cortar nada, é o Beber que corta. Ok, Beber. Tá, e já que a gente tá falando aí de artistas e coisas aradas, né, e arte cíclica e movimentos culturais e etc., a gente não pode deixar de dizer que a Tropicália, ela acabou influenciando as outras artes, né, senão provavelmente a gente não estaria falando aqui, né. E então a gente pode falar de concretismo e de Oswald de Andrade e outros caras fodões aí da nossa cultura. Concretismo tá no nome, que é o quê? Concreto, nós usa pra fazer obra, mentira. Cantada de pedreiro. Ok, vou falar o que eu sei. Eu sei que é um movimento poético. Movimento poético. E eu também lembro... Vai, Cavoca, ensino médio. Eu também lembro que os poemas, visualmente, eles tinham uma disposição diferente e, sei lá, que era uma ideia de uma quebra daquela estrutura, tipo, sei lá, tantas estrofes, sonetos e blá 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 e blá blá blá. Vem dos formalistas russos, isso. Foi um dos primeiros textos que eu li na faculdade sobre os formalistas russos, que apontavam que a real revolução nas palavras e ela só podia acontecer com uma revolução da forma. Se não tivesse na forma, a escrita não era completamente revolucionária. Então era uma das questões dos formalistas russos, assim. Então, como eu disse, né, foi uma das primeiras coisas que eu li na faculdade sobre, de forma mais técnica, assim, sabe? Aqui no Brasil, talvez, o maior exemplo que a gente possa ter são os irmãos Campos mesmo, né? O Augusto e o Haroldo. Ou, enfim, até um pouco uma parte da obra do Leminski também e tal. Que é uma ideia de utilizar a forma de fazer como
ruptura com o que vinha antes. Os poemas concretistas, por exemplo, eles vão ser escritos... Um dos mais famosos, eu acho, já que eu citei os Irmãos Campos, é o luxo-lixo, né? Que é a palavra luxo escrita, né? Então, como se ela tivesse sido escrita preenchida pelas palavras lixo. A poesia concretista, ela vai nessa direção de utilizar todas as quebras possíveis pra passar a sua ideia, sabe? E aí você fica falando assim, nossa, mas que coisa ridícula escrever luxo com lixo. Mas pensa no que isso quer dizer. A palavra luxo construída a partir de um monte de lixo. O quanto isso é poético, porque o poético é isso, né? Passar a mensagem de forma não literal e não óbvia. Toda vez que eu levo alguma coisa dessa pros meus alunos, eles ficam pirados, assim, do tipo, mano, mas de onde que veio essa ideia? Falar, gente, não posso falar ainda, tipo, vocês são crianças, não posso falar que tipo de estimulante a galera usava ali pra ter essas brisas, porque o negócio era louco mesmo, né? Então, acho que e aí, de novo, né, é a retomada daquilo que eu tinha falado lá no começo, a retomada com a proposta lá da Semana de Arte Moderna, que trazia essa ideia ali, mostrar na forma, utilizar na forma a sua mensagem também. Uma das outras figuras aqui do Brasil importantes, principalmente na poesia, foi o Décio Pinhatari, que faleceu há pouco tempo, foi tradutor também, além da produção poética, tinha uma produção de tradução muito importante. Questão das, tipo, as artes plásticas mesmo, né? Instalações do Hélio Oiticica. Tipo, antes de pesquisar essa pauta, eu já tinha visto algumas coisas desse cara e tinha achado, meu, que maluco. Sabe aquelas pessoas que dá vontade de conhecer? E outros caras, né, que também marcaram. Teve montagem no teatro, né, do Rei da Vela, do Oswald de Andrade, feito pelo Hélio Eichbauer. Então teve várias coisas rolando aí também de outras artes, né? E esses autores que eu citei, eles também tinham uma aproximação com os músicos ali, né? Com o Gil, com o Caetano. E aí aqui na nossa pesquisa apareceu o relato de mais uma treta, e que o Caetano estava presente, porque tá vendo? Eu e o Caetano, gente, olha só, tamo em todas. Caetano, me liga, Caetano, nunca te pedi nada. Teve um debate que aconteceu na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A FAU tradicionalíssima, tá? Então não sei se pra quem é de fora de São Paulo tá tão claro isso, mas a FAU é tipo um lugar de elite muito considerado muito importante aqui no estado de São Paulo, assim. Chico Buarque, por exemplo, não se formou, mas ele foi, quando foi tentar fazer faculdade, foi pra FAU. E aí estavam nos convidados, estavam o Gil, o Caetano e o Torquato, que também foi um dos artistas do coletivo da Tropicália. Foram lá e chegaram já debaixo de vaia, bombinho, o povo, né? E aí o Décio Pinhatari e o Augusto de Campos começam o debate, jogando a moral do Chico, do Gil e do Caetano lá pra cima, falando, não, ó, esses caras são revolucionários, ó, o que eles estão tentando fazer, valorizando exatamente essa aproximação com o concretismo, as rupturas com as tradições culturais hegemônicas e tal. Mas aí, o Caetano, ele não aguenta, né? E aí ele faz um comentário dando uma alfinetada em quem? No Chacrinha. Aí a plateia fica puta, tava todo mundo se acalmando, fica todo mundo puto de novo, taca a banana, bombinha, vai, tem que sair todo mundo lá, só ficou coitado do Décio Pinhatari segurando a galera puta da vida e ouvindo as vaias, porque o Caetano virou e falou, então foda-se vocês também. Tipo, meteu o louco e foi embora. Então mas você fala assim, nossa, né, gente? E aí se você vê, ele faz mais ou menos a mesma coisa até hoje. Então se você pensar que o cara tá 50 anos brigando com as pessoas, né, é uma energia e tanto, assim. E produzindo coisas com muita qualidade, porque é outra questão importante aí. Deixa eu só chamar a atenção, assim, de um detalhe aí, né, dessa história, né? Pô, a galera aí equipada, né? Certo, levava uma banana, um tomate na bolsa, né? Nunca se sabe o que vai acontecer. Nunca se sabe, quer dizer, você tem que já juntar o dia do debate com o dia da feira, porque aí você já tá lá com a sacola de feira, se der ruim no debate, você já tá com o que você comprou, entendeu? Você já otimiza aí o tempo, né? Você tem que ser esperto, não pode dar vacilo, entendeu? Os feirantes, então, eles deviam caçar, né, debate, né? Abriu a barraquinha, né? Vai, vamos lá, vamos ficar... Hoje em dia a galera vende pipoca, na época o pessoal vendia banana e tal na porta dos eventos. E óbvio que essa porradaria toda e essa confusão toda e essa criatividade toda, ela seria podada por um governo que era militar e que era ditadura e que veio de um golpe militar. Então quando a gente fala que durou pouco tempo também é por causa disso, né? Porque eles foram censurados, expulsos do país. Então não é que tipo, nossa, eles ficaram com preguiça. Tipo, eles tiveram que sair. Descansaram e mudaram de ideia. Acontece, gente. Só mais um golpe na história do Brasil. Só mais um. E aí a gente teve algumas situações bem interessantes, como o show organizado
organizado que ficou conhecido como Barra 69. Você quer contar essa história, Cês? Foi um show que reuniu mais de 2.000 pessoas, incluindo presenças muito ilustres da literatura, como Augusto de Campos, que a gente já citou, e aquele que é basicamente uma divindade também, que é Jorge Amado, porque vocês estavam estranhando que a gente tava falando de comunista e Jorginho não tinha aparecido ainda, até parece que ele ia ficar de fora, tá? Foi uma celebração daquelas da boa, que durou 2 dias e tal, coisa que só a gente de humanas e da esquerda consegue fazer, que é juntar toda essa galera, ficar lá todo mundo usando várias drogas na paz, sem encher o saco de ninguém e tal. Julho, manja, férias escolares, uma coisa super democrática, enfim. E aí foi o auge, assim, porque o repertório do Gil e do Caetano desse show foi basicamente da Tropicália. Então, Alegria, Alegria, Domingo no Parque, assim por diante. E foi também a primeira apresentação do Aquele Abraço, que é a música que o Gil escreveu logo que ele deixou a prisão e que é um dos maiores sucessos da carreira do Gilberto Gil até hoje. E aí, eles tiveram que dar o famoso vazares, né? Tiveram que sair fora. E aqui vou citar a declaração oficial, pra vocês verem que não é que eles foram dar uma voltinha na Europa, né? Eles foram expulsos mesmo. Não voltem mais a este país. Se vocês voltarem, saiam do avião diretamente pra Polícia Federal para nos poupar o trabalho de procurá-los. Eu acho que isso dificilmente é uma coisa acolhedora, do tipo, olha, vamos só dar um tempo. Ame ou deixo, né? É o tipo de coisa que, inclusive, parece muito com o que a gente escuta por aí hoje em dia, né? Só que, tipo, 50 anos depois. De verdade, né? Porque eles precisaram sair do país em 69, a gente tá indo pra 2019, então a gente tá falando de 5 décadas depois, a gente tá ouvindo as pessoas repetirem exatamente o mesmo discurso. Tipo, não volta, e se voltar já vai pra polícia pra gente nem ter que te procurar, porque se a gente tiver que procurar vai ser pior. Sabe? Aquela coisa, sabe, pai, quando vai dar chinelada? Fala assim, se chorar piora, sabe? Não, se fugir piora. Então é uma ameaça mesmo, sabe? Então o exílio acabou sendo a medida de força usada pra conter esse movimento cultural que tava acontecendo, só que, se a gente tá falando dele hoje 50 anos depois, é porque, mais uma vez, a punição não dá conta de fazer as coisas desaparecerem, né? Obviamente, né, só deixando claro que nessa opção, nesse caso é exílio, porque você não pode simplesmente matar uma pessoa midiática, né, senão você deixa muito na cara. Só porque a gente tá numa fase que a gente tem que falar o óbvio, né? Então, já pra não começar a ver aqueles comentários, aí, tá vendo? O pessoal podia ser mandado embora, mas ninguém matava, né? Então já fica aqui o cala a boca. Mas então, minha gente, acho que deu pra dar uma passada geral na Tropicália, comentar algumas coisas bem importantes e acho que esse é um programa bem válido aí pra gente. E de novo, né, eu queria agradecer aí o nosso ouvinte, o Arthur Marchetto, que isso foi uma coisa que o AJ pediu pra eu fazer, com a coxinha na mão. Quero ver se a pronúncia não for nada disso, for tipo alemão e for Marchetto, entendeu? Quero só ver, porém fica aqui o questionamento. E talvez ele deteste essa piada, né? Mas ok. Com certeza. E com certeza já fizeram. Com certeza. Complicado. Piadas de nome nunca são inéditas. Mas então, vamos para as nossas considerações finais aí. O que esse programa te trouxe, AJ? O que você gostaria de perguntar para os nossos ouvintes? Olha, perguntar pro pessoal, acho que dá pro pessoal colocar nos comentários o que eles veem na transformação da arte, principalmente da música, dos últimos tempos. Vamos colocar assim, né? Eu ia falar pra galera também dizer uma coisa assim, se a gente fosse um membro da Tropicália, quem que cada um ia ser? Eu sou o Caetano, caso vocês não tenham entendido. Por favor, falem que eu sou o Caetano Veloso. Uma versão do Caetano que beija madrinhas, é isso. Uma madrinha só, tá bom? Eu sou bem seletiva. Depois que vocês responderem a pergunta do pessoal aqui sobre quem que você acha que cada um é aqui na Tropicália, eu queria deixar a indicação aqui, tanto do Presidente da Semana, que é o podcast que eu tinha falado aqui, de preferência os episódios que falam do Jango e também do... Ai, meu Deus, do Vassourinha. Jânio? Do Jânio e do Jango, porque lá vocês vão ter uma ideia melhor do que estava acontecendo na época, sobre como que era a música, como que era a abordagem com o público, e também uma matéria do The Intercept, que é o nome da matéria é Ouça Mais Racionais e Pague Melhor os Seus Funcionários, onde ele fala sobre um pouco dessa saudade que a gente tem dos velhos tempos, né? Tanto, não só do Tropicália, como o Chico também, e talvez seja uma hora muito legal pra gente entender quais são os artistas de hoje que estão passando mensagens que sentem a sociedade que a gente tá hoje e que passam mensagens que podem ser utilizadas
utilizadas e que talvez a gente não veja por questões de classe, por questões de bolhas, por questões, enfim, de nosso tio é um canalha que faz a gente não querer mais falar sobre política. Aí eu deixo o link aí pro Beber pra ele adicionar. Pra mim, cara, uma coisa que marcou bastante nesse cast é, tipo, pensar o quanto tempo esses caras ainda estão em alta, sabe? Passaram milhares de coisas, continuam sendo bem relevantes no cenário e estão aí, sabe? Produzindo coisas ainda. E não viraram Lobão, que é muito... Ai, nossa, meu Deus do céu. Enfim, gente, então esse foi o nosso podcast de hoje sobre Tropicália e até o nosso próximo programa na semana que vem. Valeu!